grande parte da nossa vida é vivenciada sob uma neblina de comportamentos automáticos e habituais. A gente gasta muito tempo na calçada, mas nada nunca nos satisfaz o bastante. Muita pressa, pouco tempo para a família, para o almoço com calma e tempo para observar elementos simples à nossa volta. A velocidade é o novo padrão de comportamento adotado por quem deseja ter sucesso, ser aceito pela sociedade, mas nada melhor do que um pouco de lucidez para não sermos simplesmente sugados pelo sistema. A gente é preso nessa mesma mentalidade velha de fazer coisas, de produzir coisas. E como que a gente pode ser produtivo agora? Essa é uma grande oportunidade para a gente apenas sentar, dar uma pausa nesse jogo que temos jogado coletivamente e individualmente por muitos e muitos anos. Quando a quarentena começou, a gente não sabia o que esperar, não sabia a gravidade do novo coronavírus. Mas no final, a vida é assim, né? Você nunca sabe quais são as coisas que vão acontecer. E esse é um bom momento para você entender isso. Nesse momento de crise, de estar embaixo d'água, a única coisa que você pode fazer é manter a calma. No começo da quarentena, a gente tinha aquele sentimento de que a gente só precisava adiar as coisas. O sentimento era bem diferente do que é hoje. Eu, pessoalmente, tenho lidado bem com a quarentena. De pontos positivos, eu consigo enxergar alguns na minha vida. Primeiro foi a proximidade que eu ganhei com a minha família. Dentro de casa, eu senti uma proximidade muito grande, porque antes da pandemia, cada uma tinha a sua rotina. Trabalho, escola, faculdade, trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Nossos horários nunca eram os mesmos, a gente nunca estava em casa ao mesmo tempo durante a semana. Com a pandemia, a gente ficando em casa, a gente tem aproveitado mais o nosso tempo juntas. Coisas simples, almoçar juntas, todas na mesa. Isso era algo que na nossa rotina não era possível, não acontecia. Essa proximidade que eu ganhei com a minha família foi muito legal. Eu disso eu não tenho o que reclamar. Eu me considero sortuda nessa pandemia, pois o meu namorado, ele mora no bloco, no mesmo condomínio. Então essa questão de afetividade, de continuar com pessoas que você gosta próxima, eu consegui. Moro com meus pais, então o nosso relacionamento só melhorou. Outra coisa bem positiva foi a questão dos exercícios físicos. Eu sabia que isso era importante pelo fato de eu estar presa em casa o tempo todo, era necessário, mas hoje virou algo que me faz bem. Eu fazia fisioterapia e pilates, daí em março eu parei, claro, e começou a fazer falta, então lá por junho eu restabeleci uma rotina de exercícios em casa, então é algo que me ajuda com o meu corpo, com a minha cabeça, ocupa tempo, então tem sido uma alternativa muito boa. Eu tive que encontrar outras coisas que eu poderia fazer pra me ajudar na minha saúde, tanto física e mental, né? A primeira coisa que eu fiz também foi me atentar melhor à minha alimentação, reduzir as horas que eu passava mexendo no celular, ler mais, que isso estava completamente negligenciado na minha vida. E acabei encontrando até um novo hobby, que é o bordado, que ele, além de me ajudar no controle da ansiedade, cada vez que eu termino eu, me sinto uma satisfação enorme. Por trabalhar com freelancer, eu acabei perdendo todas as minhas oportunidades de emprego. Eu fiquei noites em claro, pensando como é que eu vou pagar a faculdade, questões financeiras. E eu pensei que eu tinha que pensar mais no agora, não tão nossa, eu tenho a conta do final do mês pra pagar. Eu foquei bem naquela palavra que logo que a pandemia demorou uns 3 meses, não melhorava, todo mundo usava, que tinha que se reinventar. Mas foi o que me ajudou. Falar com outras pessoas que também estavam tendo dificuldades, se a gente podia se ajudar. Então, esse maior ensinamento que acabou surgindo de um medo da pandemia. Outro lado muito positivo do isolamento social, que não atinge só o meu pessoal, é a Terra se recuperando de diversos danos causados por nós, pelos homens. E é aí que a gente enxerga o quão mal estamos fazendo para o nosso lar. A NASA já conseguiu ver diminuição da poluição, né, atmosférica ao redor do mundo inteiro. Também a despoluição das águas, os animais circulando mais. São algumas coisas que acontecem e nos fazem pensar, né, o que a gente está fazendo para esse planeta. Eu acho que estando em casa a gente tem a oportunidade de fazer coisas diferentes com o nosso dia.
eu tava trabalhando em São José dos Pinhais, então na minha casa até o trabalho eu tava gastando 1h40 de ônibus. Hoje, com esse tempo, eu consigo fazer muitas outras coisas, principalmente dormir um pouquinho mais de manhã, mas nos meus almoços em casa eu aproveito o tempo de forma diferente. Na hora que eu bato ponto, paro de trabalhar, eu já estou em casa, então eu posso ir fazer meus exercícios, eu posso assistir uma série, posso fazer um curso online. Minha rotina tem sido leve em casa. Uma frase que me ajudou muito nesse período foi: não meça o seu esforço pela régua dos outros. Cada um tem a sua produtividade. Então, eu acho que o maior ensinamento dessa frase nesse período é que a gente não deve medir o nosso esforço, nossa produtividade com o do outro, porque o outro tem uma outra rotina e outras prioridades. Consegui colocar em prática um projeto que eu tinha desde 2018, que era a criação de uma marca de roupas. Nunca conseguia conciliar meu tempo, nunca conseguia arrumar tempo suficiente para me dedicar 100% nesse projeto. Devido a esse isolamento social, consegui colocar tudo isso em prática. Foi uma coisa que acabou ajudando bastante no projeto que eu tinha e nessa questão dessa realização. Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava às 11 da noite e não tinha nenhum tempo com as minhas cachorras, que são minhas nenês. Então, pra mim, esse tempo que a gente tá em casa, trabalhar em casa, estudar em casa, tá sendo muito importante, porque agora elas estão sempre do meu lado, eu consigo brincar muito mais com elas e dar muito mais atenção. A forma que eu encontrei em alguns momentos para não surtar 100%, até porque não foi um mar de rosas, mas sem dúvidas me ajudou e teve seus pontos positivos. E por mais que soe muito irônico isso, foi me isolar um pouco mais desse mundo muito mais digital que a gente está inserido. E até mesmo eu convivo com outras pessoas em casa, até mesmo delas. Para mim, na minha experiência pessoal, isso foi uma coisa muito importante e foi muito bom também. Teve um livro que eu li durante a quarentena, que eu gostaria de ler uma frase dele. O livro é o Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, do Leandro Carnal. É importante lembrar que a solidão não é sinônimo de estar sozinho e que companhia não se funde com a ideia de estar acompanhado. Solidão também não é negativa ou positiva em si. Bem, isso foi um pedacinho da minha experiência de algo que eu consegui fazer para manter a minha cabeça no lugar, pelo menos às vezes, e não surtar 100%. Eu acho que quando a economia começa a cair, quando a crise começa a surgir, a gente não tem que entrar em pânico, a gente não tem que se preocupar. A gente tem que usar isso como uma oportunidade para entrar e passar um pouco mais de tempo fazendo o trabalho interno e se retirando para dentro mesmo, sabe? Apesar de todo o caos que a pandemia trouxe, esse período tem sido de grande ressignificação e a cada dia eu tô encontrando motivos para valorizar e entender que logo tudo vai passar e voltar ao normal. Que a minha rotina mudou completamente, mas eu me adaptei muito bem. Então, pra mim, tá ótimo continuar de home office até o final do ano. Eu acho que a gente tem que tentar aproveitar a nossa rotina o máximo possível, mesmo quem ainda tá trabalhando fora, querendo ou não, pode tentar usar esse momento para buscar outras alternativas para não ficar maluco. Esse sentimento de incerteza é muito difícil, mas a gente tem que manter em mente que é passageiro. A gente não sabe quando, não sabe, mas vai passar. Então eu acho que a gente tem que focar nisso.